Bom, a gente começou a gravar aqui. Eu quero até pedir desculpa para a aluna, que a gente acabou começando a aula sem gravar a parte inicial, mas coisas que acontecem e a gente vai dar prosseguimento de onde a gente parou, tá bom? Vou compartilhar aqui de novo a apresentação, tá bom? Vamos lá. Bom, ok. Então, a gente falou aqui que também o que a gente precisa saber, né? Que, em geral, apesar do grande volume liberado, em geral, ser material de origem vegetal, principalmente, que vocês viram lá na parte inicial, principalmente sobre quando a gente fala sobre resíduo de alimentos. Isso aqui, resíduo vegetal, desculpa, de alimento, ok? A gente verifica aqui que esse material, esse resíduo, ele não é apenas de origem vegetal, né? Ele pode ser de origem animal. Então, a gente tem aí desde da parte de pescado, né? E você tem também da parte animal, que seria, por exemplo, os resíduos da carne, principalmente, que são também commodities e que liberam um grande volume. Novamente, é importante a gente ressaltar. Deu uma travada aqui, pessoal. Bom, então, assim, falando, a gente precisa entender de onde vai vir, né? De onde virá, no caso, esse material, de onde vem, qual é a origem desse resíduo. Então, esse resíduo ele é gerado pelo consumo da família, pelo consumo das famílias, né? O consumo domiciliar. Ele é gerado no comércio e na indústria de processamento, enfim, né? Na agricultura, ou seja, lá no campo, e também pode vir no caso da pesca, ok? Aqui a gente vai dar muito enfoque, gente, principalmente ao material liberado, tanto na agricultura, que é onde a gente tem muita questão da produção do alimento, ok? E também focar também no comércio, principalmente na indústria. No comércio, a gente precisa pensar que na parte do comércio é muito um momento de consumo do produto. Na indústria, é um momento de processamento do produto. Então, assim, aqui no Pará, a gente tem principalmente o grande volume sendo liberado, tanto pela agricultura, né, mas também pela indústria de processamento, como é o caso, por exemplo, da fruticultura paraense, né, da indústria de pesca. São locais, são pontos de origem desse resíduo que você tem esse grande volume. E, em geral, né, você pode, inclusive, quando você trabalha com a indústria, quando você trabalha já com o produtor, você tem a chance de fazer, por exemplo, um link de um braço, né, um novo braço produtivo ali, muito mais facilmente do que você fizer isso aqui desligado, né? Desconectado, digamos assim. Aí, olha só, aqui a gente pergunta para vocês assim, e sobre os resíduos de alimento? Onde esse resíduo está sendo perdido? Né? Então, aqui, ó, a gente mostra, por exemplo, isso daqui é da FAO, né? Uma figura que é da FAO, ok? E você observa os locais de onde você tem uma liberação maior, maior desperdício desse alimento. Né? Então, a gente chama aqui a atenção para a América Latina, que gira em torno de 11 a 13% de desperdício, né, de material sendo descartado. E você tem um desperdício muito maior aqui, sendo o maior de todos, na questão da Ásia Central, né, onde você tem um volume muito grande desse alimento sendo perdido. Isso se deve a vários fatores, gente, desde o consumo mais elevado, né, são regiões também que consomem muito frutas e vegetais, né? A questão, a região asiática ali. Porém, a gente vai ver mais à frente que essa perda desse material, né? Esse desperdício, ele é diferenciado em algumas regiões, quando a gente compara regiões, por exemplo, continentes. Então, eu não sei se eu coloquei isso aqui, deixa eu verificar. Não coloquei, mas é importante a gente comentar.
Por exemplo, quando eu comparo a Europa, né, com a América Latina, principalmente com a América do Sul, principalmente, o que a gente observa? Que na Europa e no próprio Estados Unidos, né, a gente observa a perda desse alimento ocorrendo principalmente no momento de consumo, né, no momento de consumo do alimento. Ou seja, a pessoa compra o alimento, leva para casa, estragou, desperdiçou, né? O alimento ali, por exemplo, no momento de consumo, não foi armazenado, não foi servido de maneira correta, o alimento estragou, perdeu, né? Perda em consumo, ok? Já no caso, olha como isso é interessante, já no caso de regiões, até como América do Sul, você tem uma perda, né? Essa perda, esse resíduo gerado, ele é muito maior no pós-colheita, no processamento e na colheita, né? Na produção. O que nos leva a pensar, né? O que isso pode gerar de dúvida na nossa cabeça? O seguinte, países como a Europa e até regiões como a Europa e Estados Unidos, eles já têm um processo, né, um processo produtivo, um processo de colheita, de obtenção do material muito maduro, né? Então é um processo já muitas vezes otimizado, com poucas perdas, ok? Já no caso da América Latina, do Brasil, porém, também a gente tem o quê? Ainda tem processos, né? Ainda tem uma produção agrícola que pode e precisa ser melhorada. Por quê? Porque ainda libera muito volume de resíduo. Ainda tem muita perda produtiva nesses pontos, né? No consumo ocorre perdas, ocorre, mas percentualmente a perda maior, não sei se está dando para entender, gente, a perda maior ocorre no momento produtivo, tanto no processamento quanto na agricultura. Isso se deve, como eu disse, ao fato de que países como a região como a Europa, Estados Unidos, têm processos produtivos já maduros, né, já muitas vezes otimizados, com pouca perda. E a perda nesses locais é muito maior durante o consumo. Por quê? Porque a população consome muito, né? Você sabe que a gente está falando de regiões, principalmente Estados Unidos, extremamente consumista, né? Então, você tem ali um consumo exagerado, volumes exagerados de alimento, e essa perda ocorre dessa forma, de maneira muito mais elevada no momento do consumo do que quando comparado com a região da América do Sul ou América Latina. Tá bom? Quais são os alimentos que estão sendo perdidos aqui? Então, quais são os resíduos mais abundantes que você vai conseguir observar para que você faça algum tipo de aproveitamento desse material? Então, a gente mostrou lá mais acima, mas a gente tem aqui, no caso, cereais e leguminosas. Você tem como campeão aqui as frutas e vegetais, como a gente comentou, né? E as raízes, tubérculos e também, no caso, aquelas colheitas oleaginosas, né? São aqueles cultivos oleaginosos, ok? Então, é onde você tem o maior volume de material sendo desperdiçado. Por que isso é importante a gente saber, gente? Porque quando você vai escrever um projeto, você tem que ter um apelo, né? Então, qual é o teu apelo aqui inicialmente? Principalmente, você pode chamar atenção. É um grande volume, né? É um material que não tem aproveitamento, está entre os principais materiais descartados, né, perdidos em termos de alimento, né? E em termos de material liberado no ambiente, né, como resíduo. Tudo bem? Ok. Então, assim, ó, onde que a gente observa novamente essa perda, esse desperdício do alimento? Então, desde lá na fazenda, no momento produtivo, né, as causas dessa perda, elas incluem N fatores. Desde, por exemplo, processos produtivos inadequados, né, a colheita sendo feita de maneira inadequada. Inadequada, eu digo, por exemplo, você não utiliza o maquinário correto, muitas vezes você pode utilizar um maquinário que, que cause danos ao alimento, né? A gente sabe que vocês devem ter tido essas aulas de conservação de alimento,
de fatores intrínsecos e extrínsecos, sabem que se você não conserva corretamente o alimento, se você tem danos mecânicos, se você tem temperatura inadequada, você vai ter perda daquele produto, né? Você vai ter aceleração da deterioração desse alimento, ok? Então, uma das causas importantes também pode ser a condição climática, né? Aí, deu uma geada, calor intenso, perdeu toda a colheita, liberou muito volume. Deixa eu ver aqui. Tem gente pedindo para entrar na sala. Ok, vamos voltar. Então, como eu disse, além das práticas aplicadas nessa colheita, né, e no manuseio desse material, e também na comercialização desse produto, você pode ter como fator que esteja fazendo com que esteja ocorrendo a liberação desse resíduo, né? Então, a gente sabe que muitas vezes lá na fazenda você tem aquele processamento errado. A gente vai ver mais à frente que na questão dos pontos de comercialização, a conservação, por exemplo, desses produtos, a manutenção desse produto ainda é feita principalmente aqui, né? Eu não digo não só aqui, né? Mas eu digo é feito porque é algo que a gente observa no nosso dia a dia, né? A gente vai no mercado e a gente verifica aquele alimento armazenado de maneira incorreta, né? Aquele alimento, e quando eu digo de maneira incorreta, é um alimento sem produção. Vocês já viram como é o produto de exportação? Né? O produto de exportação vem numa cestinha, vem numa capinha de isopor, vem numa capinha de polipropileno que esteja protegendo ali, né? Vem numa... Enfim, essa embalagem, ela contribui muito, muito para que você evite a perda daquele alimento, né? Evite essa formação de resíduo. Deixa eu ver aqui, eu acho que alguém também solicitou para entrar. Ok. E continuamos. E onde que mais pode ocorrer essa perda? No armazenamento, tá? O armazenamento, ele tem responsável por um grande volume de perdas significativas, né? Principalmente pelo armazenamento inadequado. E como eu falei, o armazenamento, ele inclui desde da embalagem do produto, do acondicionamento desse produto, ok? Desse alimento, até o armazenamento, por exemplo, nos grandes silos, no supermercado, ok? Utilização de temperatura inadequada, né? Por exemplo, a temperatura, por exemplo, inadequada dentro da conservação daquele produto. No grande silo, você não tem, por exemplo, uma preocupação grande com a umidade que está sendo mantida ali dentro daquele ambiente. Enfim, né, isso se deve a vários fatores também, por exemplo, às vezes falta de infraestrutura naquele local, né? O cara produz, mas ele não tem muito recurso para manter aquele produto por um longo tempo nas condições corretas de manutenção daquele produto, né? Então, N fatores aí. No transporte, você pode ter, onde você também observa muito essa perda, né? A geração desse resíduo, ok? Então, por exemplo, estradas ruins, ou seja, você não tem uma boa infraestrutura, muitas vezes o que acontece? Vamos dar o caso do leite, né? Esse produto demora a chegar, a sair lá da fazenda até a indústria. Nisso a gente sabe que o produto fermenta, né, perde qualidade. Muitas vezes você sabe que existe um intervalo ali, por exemplo, de pH, né, de acidez desse alimento, que se ele chegar fora dessa faixa, lá na indústria, ele já não pode ser processado. Então, perdeu o alimento, né? A embalagem não é correta, o alimento se danificou durante o transporte. O que a gente vê, gente? A gente vê, por exemplo, vegetal, né, ainda no Brasil, né, não só no Brasil, lógico, mas aqui eu falo em relação ao Brasil, porque é a nossa realidade, é o que vocês vão conseguir ver de fato, né? Então, aquele alimento sendo transportado, por exemplo, em caixa de madeira, o alimento todo espremido ali, tendo dano mecânico, esse dano mecânico já era. O alimento teve rompimento de estrutura celular,
acelerou o processo de perda daquele produto, né? As instalações inadequadas, né? Aquele caminhão ali, ele não tem, às vezes, controle de temperatura. Enfim, são N fatores que podem causar a geração desse resíduo durante o transporte. Tá. E aí, a gente verifica assim, temos um grande volume sendo desperdiçado, sabemos agora onde esse volume é desperdiçado, né? Então, a gente tem aqui o nosso material, que no caso pode ser uma biomassa, né? Então, a gente precisa verificar aqui nesse slide de onde será o resíduo aproveitado, né? A nossa primeira pergunta já sabemos, ok? Pode ser da fazenda, pode ser da indústria, pode ser, no caso, do domicílio, ok? Qual será o processo de aproveitamento? Agora, a gente entra nos processos de aproveitamento dessa matéria-prima. Então, eu tenho uma biomassa, que pode ser um resíduo da indústria, da agricultura, pode ser um resíduo da plantação, enfim. E o que eu preciso entender aqui, né? Quando eu quero aproveitar um resíduo, né? Quando eu quero aproveitar esse material descartado, eu preciso fazer uma coisa chamada engenharia reversa. E a gente traz, na verdade, esse conceito de engenharia reversa. Para quem não sabe, engenharia reversa, basicamente, seria aquela coisa de você desmontar o produto, ver para você entender aquele produto, né? Para você tentar melhorar aquele produto, para você tentar otimizar esse produto, para você verificar quais as possibilidades daquele produto. Então, trazendo isso para o nosso material, o que a gente teria, gente? A gente teria aqui um material, exemplo, eu tenho o meu resíduo, né? E eu preciso verificar o que eu posso obter dele, né? O que eu quero fazer com esse resíduo? Para eu saber o que eu quero produzir, é um biocombustível, é um antioxidante, são biopolímeros que eu quero fazer, eu preciso entender aquele material. Para eu entender esse material, eu logicamente terei que fazer o quê? Uma caracterização, né? Uma caracterização, uma análise química desse material. Por quê? Quando eu caracterizo esse material, eu sei o que eu posso ter de interessante. Eu posso entender quais as possibilidades, né, de transformação que eu posso ter com aquele material, né? E aí é o momento de pensar na tecnologia de transformação agora. Eu sei o que eu tenho no meu material, eu entendo o meu resíduo, né? Agora eu vou partir, eu sei de onde vem o meu resíduo. Agora eu preciso entender qual tecnologia eu terei que aplicar para obter o material que eu quero, para obter o componente, né, o produto final que eu quero. E aí eu posso ter vários. Eu posso ter bioprocessos com o uso, por exemplo, de micro-organismos, através de uma fermentação sólida, através de uma fermentação qualquer, né? O uso de enzimas, eu posso ter processos químicos, por exemplo, né? E eu posso ter processos físicos. Às vezes você tem um material, apenas uma cominuição, né? Uma trituração, você já tem o seu produto final, tá bom? Então, assim, conheço meu produto, fiz uma engenharia reversa ali, né? Para entender o meu produto, quais são as partes, do que ele é composto, né? Eu sei de onde o meu produto vem, por exemplo, aqui eu dei o exemplo da biomassa, mas pode ser qualquer material, tá? E agora eu vou partir para a minha tecnologia de transformação, que pode ser as mais variadas possíveis. Como eu disse, essas tecnologias de transformação é muito interessante a gente trazer as tecnologias ecoeficientes. Porque além da gente tornar o nosso processo, né, além da gente tornar a nossa cadeia produtiva existente mais ecoeficiente, né, a gente transforma, produz também, associa tudo isso um processo ecoeficiente, tá bom? Uma coisa interessante aqui, que quando a gente fala, vocês já devem ter ouvido falar o termo biorefinaria, né? O termo biorefinaria, apesar de ser comumente atribuído, por exemplo, à produção de etanol, né, para a produção de combustível, é muito forte esse termo na produção sucroalcooleira, né? O termo biorefinaria, ele vem sendo utilizado para a produção de vários outros compostos, como, por exemplo, biorefinaria de óleo, né?
aí, o que seria esse termo, né? Seria quando você tem uma grande cadeia focada na produção específica daquele produto, ou uma grande cadeia focada no processamento específico daquele alimento, por exemplo, né? Eu tenho uma biorefinaria focada na cadeia do açaí. Aí eu vou ter polpa de fruta, eu vou ter compostos bioativos, eu vou ter, sei lá, fibras, 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 no caso, provenientes desse alimento, eu esqueci a palavra, fibras dietéticas provenientes desse material, ou seja, você tem toda uma indústria, toda uma biorefinaria focada em um único produto, em um único alimento, na verdade, tá bom? Isso tem acontecido cada vez mais, por exemplo, em relação à indústria de óleo, né? Então, por exemplo, você tem ali uma biorefinaria da questão da soja, uma biorefinaria, por exemplo, do café, tá bom? Então, assim, é um termo que cada vez mais vocês irão encontrar na literatura, tá? Que muitas vezes, quando o aluno, né, ou o pesquisador, ele não tem muito esse entendimento, ele vai encontrar na literatura e não vai entender. Fala, pô, o cara está falando aqui de biorefinaria é sucroalcooleira, é etanol, mas está se falando de óleo, não entendo. Então, isso é algo que é uma coisa muito nova, né, que vocês vão encontrar muito isso na literatura e muita gente ainda não fala sobre isso, tá bom? E eu chamo a atenção de vocês para isso. Esse resíduo liberado, ele tem uma classificação, logicamente, né? Ele pode ser vários, né? Resíduo de construção civil, resíduo de eletrônicos, né? Você tem resíduo de material médico, enfim. Porém, na nossa disciplina, né, para nós aqui, o interessante é focar no resíduo agrícola, da agricultura, e no resíduo do processamento de alimentos. Tá? Então, a gente vai focar exatamente disso. Então, assim, sempre que eu estiver falando do resíduo, de resíduos em geral, vamos tentar pensar nesses dois principais. Quais seriam, então, aqui, ó, os principais resíduos agrícolas com potencial que a gente encontra, né, que estão disponíveis, que são liberados no ambiente hoje? Então, a gente tem uma gama enorme, gente, de material disponibilizado aí, ó. Então, por exemplo, eu tenho um resíduo industrial, aí eu tenho casca de batata, cascas em geral, né? Eu tenho aquela torta que é proveniente, por exemplo, a torta que a gente fala é aquele material que passou por uma prensagem para remoção do óleo, para remoção, por exemplo, do suco, para remoção dos açúcares e formou aquele grande, né, aquele grande bolo. A gente chama de torta, né? Vocês encontram na literatura como torta. Então você tem aquela torta de castanha, você tem aquela torta, por exemplo, de amêndoas em geral, né, de castanhas em geral, então da soja, da castanha do Pará, proveniente de oleaginosas em geral, do coco, né? Aí você vai ter, por exemplo, da soja, como eu falei, você tem a casca. Esses são os principais resíduos disponíveis, né? Resíduos industriais disponíveis, tá bom? Os resíduos agrícolas que a gente encontra, né? Aí é muito importante, por exemplo, a gente verificar, chamar a nossa atenção para cá, para a indústria da região norte, né? Para a indústria amazônica, digamos assim. Aí a gente tem, por exemplo, esse resíduo agrícola, você tem caule, né? Você tem esses tavos, folhas, você tem, no caso, essas vagens de sementes, né? Que é o seed pods. Então, são vagens, né? São materiais que estão disponíveis ali. Casca, semente, raiz, você tem bagaço, né? Bagaço de cana, bagaço de acerola, bagaço proveniente da fruticultura. Para quem já visitou uma indústria de sucos, você tem uma liberação, né, de um volume de bagaço muito grande, né, e aquele não só o bagaço, porque muitas vezes o bagaço ele é misturado com a semente, por exemplo, a acerola, né,
No caso do açaí, tem o caroço, mas, por exemplo, outros frutos, como, deixa eu pensar, que frutos daqui, cupuaçu, né? Você tem semente aí que pode ser fermentada, que já é um processo que já existe, né? Cupulate e tal. Enfim, né? Tem uma grande variedade de todas essas frutas amazônicas que são processadas para obtenção de polpa e suco, elas acabam liberando algum tipo de resíduo, por exemplo, desde bagaço, desde casca, tá bom? Então, isso aí é um entrave. Fazendo um comentário aqui, um dia, não sei se ainda existe essa empresa, eu até preciso procurar. Mas uma vez eu visitei uma indústria aqui no Pará, chama Amafrutas. E eles não faziam qualquer tipo de aproveitamento do bagaço, das frutas geradas lá. Nenhum. Né? A gente foi lá, visitou, era jogado tudo num tanque, e depois a gente perguntou, isso aqui é feito alguma coisa? Tem alguns produtores locais que vêm pegar para alimentação animal, né? Tem outros que usam como adubo, mas a grande volume ainda a gente descarta para o lixão, né? Então, assim, são aproveitamentos sem nenhum apelo tecnológico, né? Sem nenhum tipo de agregação de valor à cadeia produtiva, tá? E ainda são processos aqui que geram, novamente, inconveniente ambiental, tá bom? Então, a gente precisa trabalhar isso. Aí, olha lá, ó. Com qual aspecto e características o uso desse material é facilitado? Então, quando você for trabalhar com o seu material, gente, se tiver pergunta, sempre pode, tá? Podem perguntar tranquilamente. Com qual aspecto, né? Quais são as características que esse meu material ele deve apresentar para eu trabalhar? Como é que esse resíduo que eu vou utilizar? Em geral, né? Esse resíduo ele precisa estar triturado, porque a gente sabe que qualquer processo em geral que você for utilizar, principalmente para algum produto, para algum processo químico, para algum processo biotecnológico, seja ele fermentativo ou uma aplicação de um pré-tratamento químico, você precisa o quê? Ter esse material triturado. Por N motivos, né? Aumentar a área de contato, aumentar a absorção do produto químico, né? Aceleração do processo, enfim. Então, esse material vai ter que estar triturado, né, numa granulometria. Não precisa ser tão pequena, a gente sabe que quanto menor, muitas vezes é melhor, mas isso nem sempre, né? Porque tem N coisas que a gente pode discutir aqui, gente. Se essa matéria-prima ela está muito cominuída, né? Cominuída, muito triturada, ela pode ter problemas de compactação no momento da entrada do líquido, né? Entrou o líquido, ele vai, no caso, compactar, né? Vai formar precipitado. Não sei se vocês já viram, por exemplo, quando você joga uma água, né? Tudo bem que tem N problemas aí. Por exemplo, eu ia falar o exemplo do leite em pó. Jogou água ali, né? Você sempre observa um compactado no fundo do copo, né? É lógico que ali tem a questão de ser um material que tem muita gordura, né? Mas também está ligado à questão do material ser muito triturado, ter uma granulometria muito pequena. Então, esse material, a mobilidade dele dentro do reator, por exemplo, né? Ou do local de reação que você esteja utilizando, ela pode ser diminuída quando está muito compactado, tá bom? Outra coisa é em relação à umidade. Existe já um consenso que esse material, qualquer material, resíduo químico, principalmente resíduo químico não, resíduo lignocelulósico, tá? Em geral, precisa estar com uma umidade, eu não coloquei aqui, mas em geral precisa ter uma umidade menor que 10%, tá? Qualquer material. Já é uma dica para você que está trabalhando com resíduo, que vai trabalhar com resíduo, que quer trabalhar com resíduo, já tem que ter isso. O teu material vai ter que estar seco com uma umidade menor que 10% em geral. Senão você vai ter problemas de absorção do químico, né? Você vai ter problemas de fermentação. Outra coisa, professor, então, esse material aqui, né, que eu vou secar,
Lógico que eu quero secar ele com menos tempo, né, para economizar energia. Tem que ter tudo isso em mente, gente. Para aproveitar algum resíduo, o teu processo tem que ser econômico, tem que ser viável, né? Se você faz um processo que utiliza muita energia, descarta ele. Alguma coisa você vai ter que fazer para isso se tornar viável, tá bom? Senão, não vale a pena. Então, o que acontece? Esse material, ele precisa estar seco, como eu falei, né? Porém, a temperatura de secagem do teu material não pode ser muito além de 30 graus. Principalmente, eu vou falar aqui especificamente para a produção de etanol, né? Em geral, o que, que a gente faz? A gente utiliza uma temperatura prévia por volta de 40 graus em estufa, né? Mas assim, antes disso, a gente deixou esse material secar durante 24 horas em temperatura ambiente, por volta de 30 a 37 graus. Né? 30 a 30 graus, que é a temperatura ali que a gente tem dentro do laboratório, por exemplo. Mas essa temperatura, em geral, a gente deixa por volta de temperatura ambiente, secar durante as 24 horas, desde que esteja em condições controladas, né? Que esse produto não vá fermentar, enfim. Vai depender muito do produto. A gente está falando aqui de maneira, as dicas que, em geral, você pode perceber para o teu produto, tá? Precisa secar, umidade menor que 10%. Sempre que for caracterizar, medir a umidade desse material, né? Se não tiver 10%, dá uma secada rápida nela, né? No material, ok? Granulometria não pode ser muito compactada, ok? Tá. E a temperatura de secagem? Essa temperatura de secagem não pode ser muito além de 50 graus. Por quê, professor? Porque senão as fibras desse material vão colapsar, né? Ocorre um colapso na estrutura daquela fibra. E aí você vai ter novamente problemas de absorção do químico, né? Você vai ter problemas, por exemplo, de não disponibilidade do composto químico, tá? Além da degradação, se a gente falar aqui de produtos, né, de compostos bioativos termosensíveis, você vai perder ali muita coisa, tá? Então, estar atento a essas coisas. Aqui a gente mostra o potencial de valorização que você tem para alguns resíduos agrícolas, né? Então, eu botei aqui a fonte de resíduo que você encontra. Então, resíduos da agroindústria de frutas, que, por exemplo, aqui no Pará, é algo, algo muito interessante para a gente trabalhar. A gente sabe também que a região norte aqui está virando uma grande produtora de soja, então a gente tem aí soja, a gente tem dendê, né, que a região aqui produz muito dendê, é um dos principais produtores, se não o maior produtor de óleo de dendê, de palma, né, óleo de palma da região, do Brasil até. Resíduos agroindustriais, por exemplo, de madeira, né, que a gente tem ali a serragem, tudo bem? E de origem animal, principalmente pesca e também da carne, né? Região do Redenção, que tem ali grandes frigoríficos, né? Tem região de grande produção de produtos de origem de carnes, né? Você tem a liberação de um grande volume desse material, tá? Potencial químico. A primeira coisa que nos chama a atenção, né? Se a gente está falando de frutas e hortaliças, tubérculos e raízes, né? Raízes como um todo, a gente tem, por exemplo, a questão primeira de que esse material é rico em compostos lignocelulósicos, né? Então, eu vou ter aí hemicelulose, eu vou ter celulose, são todos fibras, são carboidratos, né? Que tem muito carbono, né? Base matéria-prima para N processos biotecnológicos. Então, essa é a chave, né? Além disso, a gente pode ter taninos, né, que tem aplicação as mais variadas aí na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, na indústria cosmética, amido, pectina, né, que são materiais espessantes, né, que são chamados hidrocoloides, que tem uma grande aplicação também na indústria como um todo, desde para espessamento de alimento, né, melhoramento de textura,
tanto de produto cosmético, produto farmacêutico, enfim, é uma variedade muito grande, né? Ácidos graxos, apoio nutricional, colágeno, quitosana. Quitosana aí também tem crescido muito a utilização desse material para bioencapsulação, né? Nanoencapsulação. Só um minuto, gente, eu vou interromper aqui só para eu beber uma água bem rápido, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, então, né? Deixa eu voltar. Ó. Se estiver muito rápido, gente, muito acelerado, vocês me falam, mas o tempo é curto que a gente tem e tem muita coisa para falar. Bom, continuando, né? Uma coisa importante da gente falar, antes de continuar aqui, é em relação a, por exemplo, aqui, gente, lógico que numa palestra, por exemplo, a gente trabalharia isso aqui de uma maneira muito mais superficial, né? Porque o tempo é curto e também porque muitas vezes a palestra ela tem muito interesse de informar, né? Aqui, eu acho que na aula a gente tem o objetivo muito maior de ensinar, que é uma coisa muito mais profunda do que apenas informar, né? Então vocês vão ver que em muitos pontos eu vou realmente detalhar, eu vou falar detalhes de processos, que é a grande chave da coisa, tá bom? Aí olha aqui, voltando para o nosso slide, você tem o produto com valor adicionado. Qual é aquele produto com valor adicionado que você tem? Perdão, deixa eu ver se eu... Desculpa. Quais seriam, por exemplo, os produtos de valor adicionado que você tem a partir dessa matéria-prima? Você pode ter nanocelulose. Nanocelulose, gente, são compósitos que você tem hoje sendo utilizados, por exemplo, para você utilizar como base para chip de computador. Por quê? Porque é muito leve, né? A própria celulose ela pode ser utilizada, mas a gente sabe que a gente trabalha cada vez mais com estruturas muito pequenas, né? Hoje o computador ele não tem nenhum terço, né, do peso de um computador antigo. Enfim, isso se deve a uma grande variedade de novos materiais disponíveis que muitas vezes são provenientes desses processos, né? Então eu tenho aí biopolímeros, eu tenho compósitos como um todo, hidrogéis, né, hidrogel desde a questão para alimento, para a questão estética, né, para a questão médica, né, espumas, né, espumas você vê isso muito, muito presente, por exemplo, na questão do alimento, né, bioadesivo, etanol, biogás, né, ácidos orgânicos que é, por exemplo, que a gente trabalha no laboratório, ácido lático, por exemplo, né, são ácidos que servem, como eu falei, de plataforma química para N outros produtos, né? A gente tem o químico de plataforma, já deve que a gente comentou, né? E a gente tem esses produtos, né, de plataforma, que servem de produção para N outros produtos, né? E os corantes encapsulados, muitos desses corantes aí, né, tanto para produto de alimentício, produto com fim nutracêutico, enfim, pode ser muito amplo. Então, o que eu quero dizer aqui? Que vocês podem ter uma gama muito grande, né, de possibilidades, desde que você conheça a sua matéria-prima, desde que você faça uma caracterização
muito precisa desse teu produto. E a gente vai falar mais à frente sobre como caracterizar, né? Quais são os tipos de análises que a gente pode fazer. Quais são, por exemplo, os pré-tratamentos químicos que você pode utilizar para ter um aproveitamento melhor dessa matéria-prima. Já falamos bastante sobre o preparo, né? Sobre quais são as características iniciais que esse teu material deve ter para que ele possa ser aproveitado. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão do caroço de açaí, né? Eu vou dar como exemplo o caroço de açaí, né? Mas a gente sabe que materiais semelhantes, que são materiais lignocelulósicos, podem ter aproveitamento semelhante, tá? Então, no caso desse caroço de açaí, como a gente comentou, a gente tem um grande volume de material liberado, né? A gente tem que ele é, novamente, um inconveniente sanitário, e só aqui na região norte, né, na verdade, na região de Belém, a gente tem por volta de 93 mil toneladas por ano. Né? Então, é muito material sendo liberado. Em geral, esse material, como a gente falou, né, e a maioria desses resíduos, eles sofrem queima, né? Eles são utilizados para alimentação animal, ok? Apesar, no caso específico do caroço, ele não tem muito essa propriedade, porque ele tem muita sílica, é um material que o animal muitas vezes não consegue, não acha interessante, tá? Aí, ó, outros materiais que a gente tem avaliado, né? No caso do nosso grupo, né? O que, que a gente tem já tem de explorado? A gente tem tipo desde casca de manga, a gente tem aí o cacho da pupunha, a gente tem o bagaço de acerola, a gente tem ali a casca da pupunha, né? E olha, o que, que a gente verifica aqui? O material como ele é, né? No fruto, o material como ele foi antes de preparado e o material utilizado, tá? No caso da casca de manga, esse material aqui, a gente chama a atenção que aqui, especificamente essa foto, ela foi utilizada para caracterização, tá? Ela não foi tanto utilizada para o processo, porque aqui na foto ela está muito compactada, inclusive, né? Então, mas os três, eles já foram utilizados nessas condições para o processamento, tá? O aproveitamento dele. Então, aqui não tem problema tanto da gente mostrar, porque foram publicações que saíram recentemente, né? Então, a gente tem o aproveitamento desse material, né? O aproveitamento tecnológico aí. A gente tem capítulo de livro sendo publicado também nessa área de aproveitamento tecnológico, nanotecnologia, né? Aplicação para esse material lignocelulósico, para essas biomassas, inclusive em parceria com a própria professora Luísa. E uma das vias que a gente comenta aqui, né, seria a produção desse etanol de segunda geração, né? Então, assim, de maneira geral, todo material que você tem ali uma característica lignocelulósica, você pode utilizar para a produção de etanol, né? Por quê? Porque, basicamente, essa biomassa constituída de lignocelulose, né, eu tenho ali celulose, ok? E tenho hemicelulose. E a lignina, lógico, né? Mas o que acontece? Hemicelulose, né, para quem não perdeu as aulas aí, iniciais dos cursos de alimentos ou semelhantes, sabe que esses compostos, né, esses carboidratos, essas fibras são constituídas por unidades menores, principalmente glicose, né, no caso da hemicelulose, principalmente xilose e glicose, né? Então, celulose, unidades de glicose. Hemicelulose, principalmente unidade de xilose e glicose. Por que eu digo principalmente? Porque hemicelulose é um composto que a gente chama de heteropolissacarídeo, né? Então, você pode ter xilose, glicose, você pode ter glucana, você pode ter N outros, né? Outras fibras, né? N outros monossacarídeos ali que não a xilose associados à glicose, ok? E o que acontece? Para que esse etanol, né, para que esse produto, que também é uma commodity,
seja produzido, como é produzido, por exemplo, por algumas empresas como Raízen, né, como Cosan, são empresas que já têm ali um aproveitamento desses resíduos de cana, no caso, né, para a produção de etanol de segunda geração, que seria só a gente botando uma informação chave aqui. Para quem não sabe, o etanol de segunda geração é o etanol obtido a partir do material lignocelulose. Etanol de primeira geração é o etanol obtido a partir da fermentação do melaço, né? Pegou a cana, espremeu, saiu o melaço, fermentou, etanol de primeira geração. Etanol de segunda geração pegou aquele bagaço, pegou aquela palha, quebrou a estrutura, produziu açúcares, principalmente monossacarídeos, né? Fermentou e obteve o etanol de segunda geração. Então é um processo um pouquinho mais complexo, né? Para você que quer utilizar uma biomassa lignocelulósica, há um ponto-chave aqui. Você precisa, em geral, se você for utilizar uma hidrólise enzimática, uma fermentação, você precisa fazer um aumento da acessibilidade desse material, a esse material, né? Acessibilidade, digo, pode ser da enzima, pode ser do micro-organismo, né? Para o micro-organismo e para a enzima acessar esses açúcares, eu preciso quebrá-los em monômeros, né? Para o micro-organismo fermentar esse monômero, ele precisa estar disponível na forma de monômero, né? Para isso ser otimizado. Então, em geral, o que a gente faz? Para eu produzir o etanol de segunda geração, né, eu vou ter etapas até chegar à fermentação. A primeira etapa, gente, em geral, que como eu disse, pode ser aplicada para N outros processos que você queira utilizar esse material, né, são os processos químicos ou físicos, né, tem que ter são os pré-tratamentos, perdão. E esses pré-tratamentos, eles podem ser de uma variedade imensa. Você pode ter um produto físico, né, que seria desde uma quebra, uma cominuição, né, maior ou menor, pode ser um físico-químico, e aí você vai ter vários, né, explosão a vapor, né, com a dissolução de alguns componentes químicos, pode ser um processo químico, que em geral é um dos mais utilizados, tá? Então, por exemplo, uma hidrólise ácida, né, uma hidrólise alcalina, ok? Um pré-tratamento organosolve, que é qual você utiliza alguns tipos de solventes, por exemplo, o próprio álcool, enfim. Né? Pode ocorrer associação entre eles, professor? Pode. E aí você tem os processos chamados combinados. O que acontece, por exemplo? Você pode ter associação de processos químicos com químicos, associação de processos químicos com biológicos. Como seria isso? Imagina que você tem o seu resíduo, né? Então, nesse resíduo, você tem que pensar que cada pré-tratamento pode ter uma função. E aí vai depender do teu objetivo, né? Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Não vou falar de todos, porque cada muitos deles se comportam de N maneiras. Então, aí já é muito detalhado, tá? Então, por exemplo, eu vou dar exemplo da hidrólise com ácidos em geral, principalmente ácido sulfúrico, né? A biomassa, né, como eu disse, ela é constituída por, principalmente, né, material lignocelulósico, em geral por N-celulose, lignina, né, e celulose. Okay? Aí olha só como é complexo. A N-celulose, em geral, ela libera, quando quebrada, na maioria das vezes, vai depender do material, lógico, xilose, né? A maioria dos micro-organismos, gente, não fermenta monossacarídeos xilose, né? O teu processo já começa mais caro, porque você vai ter que fazer uma chamada black fermentation, né? Ou seja, uma fermentação negra, que é a fermentação da xilose. E para isso você precisa de micro-organismos específicos. Então o que acontece? Muitos processos químicos, como é o caso do tratamento com ácido sulfúrico, foca em remover a N-celulose. Então, o tratamento com ácido sulfúrico, ele faz o quê? Remove, né? Basicamente quebra uma parte e remove a N-celulose, solubiliza aquela N-celulose.
Professor, como é que isso melhora o meu processo? Por que remover a hemicelulose melhora o meu processo? Primeiro, a xilose não é fermentada, que é o principal monossacarídeo na maioria da matéria-prima lignocelulósica. Você vai precisar de outro micro-organismo, como eu falei. E outra coisa, a hemicelulose, ela forma uma capa, ela forma como se fosse uma proteção à celulose, que é o nosso principal composto de interesse, porque é onde está a maior quantidade de carbono, a maior quantidade de glicose, que é, em geral, o açúcar que a gente vai utilizar, tá? Então, eu posso utilizar aí outra coisa, né? Paramos aqui. E aí, por exemplo, eu posso ter, como eu disse, um método combinado. Eu posso usar a utilização de uma soda, de um hidróxido de sódio. Por quê? Porque agora a gente vai para outro componente desse material lignocelulósico, que é a lignina, né? Eu tenho lignina, eu tenho N-celulose, que foi removida nesse primeiro tratamento, eu tenho a celulose, que é o meu material de interesse, e a lignina, que aqui até o momento não está servindo para nada. Ela está bloqueando o ataque do micro-organismo e o ataque da enzima, né? E ela está impedindo que o meu químico atue diretamente naquela molécula, naquele composto de interesse que é a celulose. Então, para eu melhorar o meu processo, outra chave pode ser a remoção da lignina, tá? Para a remoção da lignina, né, que a gente chama de deslignificação, a gente pode utilizar, né, entre outros processos, o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, ele tem uma eficiência muito grande em promover a deslignificação. Aí, feito isso, né, o teu produto ele está praticamente só celulose, né? E aí o que acontece? Para eu ter aquela glicose disponível em forma de monossacarídeo, eu posso fazer uma fermentação sólida, eu posso fazer uma fermentação para quebrar, né, por o efeito do micro-organismo ali, né? Eu posso fazer também uma hidrólise enzimática ou, novamente, uma hidrólise ácida. Problemas, né? Vamos encontrar problemas, precisamos pensar nas etapas que existem para o aproveitamento do meu resíduo e quais são os problemas em cada etapa, né? Hidrólise enzimática, enzima é caro, né? Tem custo econômico elevado, muitas vezes é sensível, qualquer deslize na utilização, você tem diferenças no processo. Okay? Porém, tem uma especificidade muito grande, vai atacar diretamente a celulose, que é o composto de interesse. Tá? Outro ponto aqui. Hidrólise enzimática, em geral, né, para utilizada nesses processos, são as celulases, as hemicelulases, né, que, em geral, utilizam temperaturas por volta ali de 40 a 50, não chega a ser uma temperatura muito elevada. Isso significa o quê? Economia de processo. Sempre que eu for desenvolver um processo, eu tenho que pensar em tudo isso, gente, para o meu processo de fato ser aplicável, tá? Quanto mais econômico e produtivo, melhor, tá? A questão da hidrólise ácida ainda é uma hidrólise, uma das mais utilizadas, né, para você obter esse açúcar, você consegue, porém, ele precisa ser em condições muito menos agressivas, concentração de ácido muito baixa, em torno de 0,2 a 1%, mais do que 1%, já vou dando logo a dica, mais de 1% já destrói o teu açúcar, tá? A gente tem muito encontrado a questão do tratamento hidrotérmico, que é você faz, no caso, a quebra dessa estrutura apenas com a água, né? Ou o tratamento hidrotérmico com ácido diluído, que você faz a quebra dessa estrutura com aplicação de temperatura e pequena quantidade de ácido. Aí, o que acontece? Eu tenho meu produto, né? Eu tenho a minha celulose, na verdade eu tenho o meu hidrolisado, né?
Eu tenho aqui, por exemplo, imagina um becker ou imagina um reator, né, repleto de hidrolisado, repleto de glicose, né, que foi aquele material que você quebrou. Agora, o que eu vou fazer? Fermentar. Fermentação básica, né, fermentação padrão, aí pode ser com Saccharomyces, pode ser com outros micro-organismos, se você tiver xilose aí, por exemplo, ainda, né, tem alguns micro-organismos, por exemplo, a píquia, vai depender. Ali, como você tem glicose, você pode produzir N coisas, modificando o micro-organismo, né? Você pode ter produção de outros compostos, como ácidos orgânicos, você pode ter a produção de etanol, enfim. Aí a variedade é enorme. Tudo bem? E aqui, ó. Então, outros compostos de interesse que você pode ter nessa mesma via biotecnológica que eu acabei de falar aqui. Você pode ter a produção de ácido lático, apenas modificando o micro-organismo. Você pode ter compostos fenólicos, né, que são compostos bioativos aí, liberados em N etapas desse processo. Então, por exemplo, se eu fizer um tratamento térmico aqui, eu vou ver quanto que libera de composto, né? Vendo lá no final, eu posso aplicar algumas etapas separadas desse processo inteiro que eu falei para você, para obter compostos do seu interesse. Aí é uma coisa de testar, é uma coisa de ver na literatura, é uma coisa de ver o que, que tem no teu material, tá? Em geral, o processamento dessas matérias-primas acaba sendo padrão, né? Então, novamente, dou aqui como exemplo do caroço de açaí, onde você tem esse material aí, ó, coletado em toda a região da Grande Belém, que você pode ter. Esse material aqui, ele, como eu falei, a secagem por volta de 50 graus, né? Nesse caso aqui, a gente fez um teste por volta de 50 graus durante 24 horas. Mas a gente já verificou que o melhor mesmo é deixar 24 horas em temperatura ambiente, secando numa estufa, por volta de 30, 31 graus nessa faixa, e depois mais 24 horas a 50 graus, tá? Aí você observa uma umidade, você consegue chegar na umidade por volta de 10%. Vai depender do teu material, lógico. E aqui a granulometria, que em geral que eu mostrei para vocês, que é aqui a gente vai dar preferência para trabalhar, tá? Como eu disse, para o seu material, para você ter um aproveitamento melhor, para você saber o que, que você quer produzir, você precisa entender o que, que tem nesse material, né? Nesse resíduo, ok? E aí, logicamente, que você vai fazer uma caracterização química desse teu produto, tá? Então, essa caracterização química, principalmente para material lignocelulósico, geralmente ela tem início com a análise de umidade, para você ver se a umidade daquele material está na umidade padrão que a gente falou, né? Sempre lembrando, menos de 10%. Você faz uma análise de extrativos, né? Extrativos, para quem ainda não analisou, inclui aí ceras, principalmente, outros compostos com essa característica, porque esse material, tipo, esse material, essa cera, né, muitas vezes ele dificulta a caracterização das outras frações, a caracterização dos outros compostos que existem, que podem existir no teu material. Então, a nossa dica principal aqui, né, é sempre fazer uma remoção do extrativo, tá? Como é que eu faço isso, professor? Eu vou lá no software, faço uma extração dos compostos, né, dessa cera, principalmente, e aí você tem um material já sem extrativo, esse é o material ideal para você caracterizar. Lembrando, desde que estejamos falando aqui de material lignocelulose, tá? Então aí, bagaço, casca, que mais? N outros semelhantes, tá? O que isso significa? Aqui eu estou dando a dica do que você vai poder já nem ter o trabalho, né, de pesquisar, porque é uma coisa que já é validada, tá? Você pode muitas vezes fazer sem extrativos. Por exemplo, a gente já testou no laboratório sem extrativos, dependendo do material, se não tiver, por exemplo, muita cera, muito
muito material semelhante, né, não dá interferência. Mas se for, por exemplo, casca de pupunha, se for material muito oleaginoso, fica a dica, né? Remover, fazer análises extrativas antes de caracterizar, tá bom? Senão, quando você for para as outras análises, você vai para as outras análises, né, para as outras metodologias, essa cera, né, esses extrativos podem dar problema na análise, tá bom? Então é algo padrão. Você tem agora o teu material sem extrativos, imagina o teu bagaço, né, o teu resíduo, você vai fazer uma caracterização química. Eu preciso saber, primeiramente aqui, né, quanto é que tem, por exemplo, de celulose, de hemicelulose e de lignina, tá? Aqui você pode estar identificando, você pode identificar qual é o teu composto de interesse. Eu vou trabalhar com celulose, vou trabalhar com hemicelulose, né? Eu quero ver o que tem de hemicelulose. Nessa lignina, vou trabalhar com a lignina, vou fazer um aproveitamento dessa lignina. Tá, ok. E eu quero saber, então, quanto é que tem dessas frações, tá bom? E aí, para eu fazer, né, para eu ter, no caso, a possibilidade de analisar essas frações, eu preciso fazer essa caracterização, tá? E para eu fazer, para eu conseguir, no caso, essas frações, eu preciso fazer uma hidrólise ácida. Isso aqui, gente, é uma metodologia padrão, tá? Para eu caracterizar quimicamente um material lignocelulósico, eu faço uma hidrólise ácida padrão com ácido sulfúrico a 72%. Isso é uma metodologia padrão, tá? Por que a gente mostra isso aqui? Porque a grande maioria dos resíduos, como a gente falou, ligno que vocês vão trabalhar são resíduos lignocelulósicos, porque são resíduos, eles representam a maior parte dos resíduos liberados, principalmente resíduos provenientes de alimentos, tá? E aqui, a gente vai mostrar superficialmente como seria essa hidrólise ácida para você caracterizar essas frações. Então, olha lá, em geral a gente usa 0,3 gramas do caroço, né, no caso do bagaço, da casca, né, do caule, enfim, do teu resíduo. Pega esses 3 gramas, junta com 3 ml de ácido sulfúrico a 72%. Eu não coloquei aqui, mas a concentração desse ácido sulfúrico é 72%, tá? Você vai levar isso aqui em tubo, né, em tubos de ensaio, para o banho-maria, deixar lá durante 1 hora e ficar agitando a cada 10 minutos. Se o teu banho-maria tiver agitação, melhor ainda, tá? Eu vou pegar 80, depois de passou essa 1 hora, eu pego 84 ml de água destilada, coloco nesses tubos, né? Nesse tubo, desculpa. Aí, no caso, o que eu fiz? Eu pego esse conteúdo do tubo e vou transferir para um tubo maior, um tubo shot, né? Scott, enfim, de 250 ml, tá? São aqueles tubos, aqueles vidros rosqueados, de tampa azul em geral, tá? Transferi tudo para lá, pego esse tubo, né? Pego esse tubo shot de 250 ml com a água, com o meu material, né? O meu resíduo, e levo para o meu autoclave. Autoclava durante 1 hora na temperatura de 121 graus. Teve aquele material já autoclavado, você vai filtrar com papel de filtro, né? Quando você filtra, você tem 2 frações, né? A fração sólida e a fração líquida. Essa fração sólida, deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Não dá. Essa fração líquida, né? Você vai caracterizar em HPLC, vai caracterizar as frações de celulose e hemicelulose e lignina solúvel, tá? As frações, a fração sólida, que foi a que ficou ali no papel de filtro, você vai analisar, vai seguir para a caracterização de lignina insolúvel. A gente tem nesse material sempre uma lignina solúvel, caracterizada por HPLC, né? Na verdade por espectro, desculpa. E a fração de lignina insolúvel no ácido, né? Que ela é por método gravimétrico mesmo, tá bom? E aí você vai ter as suas frações. Logicamente, professor, mas aí eu caracterizo diretamente celulose e hemicelulose? Não. Você vai ter, para quem já trabalhou com
HPLC, né? Não é uma coisa muito comum para todos os alunos, mas por isso que a gente precisa falar aqui detalhadamente, muitas vezes. Você vai ter o seu padrão, né? O seu padrão de xilose, o seu padrão de glicose, né? E cada padrão desse vai ter um fator de conversão. E aí, com esse fator de conversão que você vai multiplicar lá, quanto deu e tudo, você vai ter as suas frações de celulose e hemicelulose. Tá bom? Então, basicamente, aqui a gente chega ao quê? No ponto de caracterizou o meu produto, né? Agora eu sei quanto eu tenho de celulose, hemicelulose e lignina no meu material, tá? Lógico, se você, professor, eu não vou trabalhar com nada assim, eu vou trabalhar com compostos bioativos, eu vou trabalhar com fibras dietéticas. Aí, fibra dietética ainda cai um pouco aqui, tá? Mas aí você vai poder fazer uma análise de pectina, você vai poder fazer uma análise do composto bioativo que você quer, tudo vai depender, né? Do que você vai fazer com o teu material. Por isso que eu disse, o principal momento aqui seria o quê? Fazer a caracterização inicial. Saber, por exemplo, através da literatura, ou através de análises, o que eu quero obter, o que eu posso obter, tá bom? Então, como eu disse, assim, qual a importância da caracterização química da biomassa ou do resíduo? Já falamos aqui, né? É entender o que eu posso tirar, o que eu posso produzir com aquele resíduo, tá? O que eu posso fazer? Qual é o processo que eu posso aplicar a esse resíduo para eu ter, né, o meu produto final, tá? E aqui, ó, em geral, essa caracterização hoje utiliza basicamente HPLC, gente, porque é uma metodologia já validada, uma metodologia precisa, eu nem preciso falar muito sobre isso, tá bom? E aí, a gente fala sobre... Nossa, vai dar 11 horas, gente. 15 minutos. Vou terminar 11 horas, tá bom? Aí, como eu falei, a gente tem a questão do pré-tratamento, né? O pré-tratamento aqui, como eu falei, você pode utilizar um pré-tratamento como o ácido sulfúrico diluído, mas vai ter uma gama de pré-tratamento que podem te fornecer o que você quer. Eu quero tirar, meu produto tem muita hemicelulose. Vou aplicar um tratamento que remova a hemicelulose, tratamentos com ácidos em geral. Meu produto tem muita lignina, né? Então eu vou aplicar um processo que remova essa lignina. Por exemplo, um hidróxido de sódio. Eu quero trabalhar com a lignina. Então eu posso aplicar aqui um pré-tratamento, que na verdade vai ser o meu tratamento, que vai ser o meu processamento, porque eu vou ter no final basicamente aquela lignina. Eu vou mostrar mais à frente, mas você vê que a lignina ela é o material que fornece, na maioria das vezes, a coloração escura do material lignocelulose, né? E aí, quando você faz um tratamento com hidróxido ou qualquer outro material que remova esse componente, você vê o quê? Um clareamento do material, tá? Então, aqui eu estou dando um exemplo onde você tem, imagina, o seu material, o seu resíduo, você fez um pré-tratamento, tá? Digamos que para a produção de etanol, ok? Aí, como eu disse, você vai fazer um pré-tratamento, o que, que você faz? Você pega aquela fração, né, aquela quantidade de resíduo, ok? Você põe aquela quantidade que você está estudando, por exemplo, de ácido, por exemplo, né, ou do composto químico que você quer avaliar, e você faz todo o pré-tratamento aí, tá? E logicamente que você vai ter agora, você vê aqui na foto, você vai ter semelhante que você fez lá na hidrólise ácida para caracterização, né? Em geral, pré-tratamento a gente faz no nosso laboratório, mas isso aqui é em escala de bancada, tá, gente? Você pode estar fazendo uma escala industrial, como faz uma Raizen, né? Que faz lá no grande reator, enfim, ou no reator de bancada, enfim. E aí, novamente, você vai ter duas frações. Essas duas frações, tanto a líquida, que a gente chama de licor, e a sólida, elas também precisam fazer, você precisa caracterizar fisicamente.
Ah, professor, como é que eu vou fazer a caracterização dessas frações, desse licor? Eu vou caracterizar o licor e a fração sólida da mesma maneira que eu fiz a caracterização do material sólido, do material in natura, por exemplo, né? Então, eu vou seguir todo o mesmo procedimento. Eu vou separar, logicamente, eu vou filtrar esse material, né? Filtrei, deixei secar por um tempo. Em geral, como eu disse, temperatura por volta de 30 graus, principalmente se você for trabalhar com hidrólise enzimática, gente. É uma dica muito boa. Se for trabalhar com hidrólise enzimática do teu material, a umidade do teu material tem que estar por volta de 10% para menos. E esse material não pode ter passado por secagem em temperatura muito além de 40 a 30 graus, tá? Por quê? Porque, como eu disse, esse material ele vai colapsar nessas condições e você vai ter prejuízo, inclusive, para a sua hidrólise enzimática, né? Isso é uma coisa estudada, é uma coisa observada, que o material colapsado ele é menos sensível à aplicação da enzima, tá bom? E aí eu tenho duas frações, ok? E esse material, né, você vai escolher. Agora que é o ponto-chave. Tenho duas frações. Com quem eu quero trabalhar? Onde está o meu composto de interesse? Está no meu material sólido, na minha fração sólida? Está no meu licor? Entendeu? Vai depender do que você quer trabalhar. Aí, vai depender onde está o teu composto de interesse, né? No nosso caso, aqui a gente seguiu com o material sólido, porque é onde está a maior parte da celulose, né? Da glicose, inclusive. Aí, olha lá. Como eu disse, fizemos aqui dois métodos, né? Dois métodos de pré-tratamento. Um de deslignificação, dois métodos químicos, um de deslignificação e um método de hidrólise ácida, né? Um método ácido, no caso, um pré-tratamento ácido. Então, eu tenho aqui, ó, um caroço, no caso do caroço de açaí, eu tenho o meu material, né, pré-tratado com ácido sulfúrico. Esse material que veio dessa hidrólise ácida, ele vai passar o mesmo material, a parte sólida, vai passar por uma deslignificação. Então, esse mesmo material, ele vai seguir para deslignificação. Então, como é que a gente utiliza em geral? Utiliza uma quantidade de hidróxido de sódio, em geral 1% também, tá? Esse tempo padrão de 60%, de 60 minutos, uma hora. É uma coisa que a gente chama muita atenção, gente, para esses processos, é que na maioria das vezes a gente, inicialmente no estudo, a gente não prioriza a utilização de tempo, tá? De tempo. Por exemplo, se você estiver fazendo um planejamento experimental, né, que é isso aqui, ó, para quem nunca trabalhou, nunca viu, nunca entrou em contato, mas eu acredito que sim, né? Se você está trabalhando com planejamento experimental, muitas vezes não é interessante você trabalhar com o tempo. Isso aqui é uma coisa muito, muito da gente chamar a atenção, tá? Principalmente se você está fazendo um screening, se você está, né, você tá fazendo uma coisa prévia ali, tá? Por quê? Porque quando você fizer o tratamento estatístico, na maioria das vezes ele vai dar significativo, tá? Então, isso acaba mascarando o resultado para as outras variáveis. Isso é só uma dica, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente variou temperatura, ok? E a gente variou carga de sólidos. Uma coisa muito importante. Sempre que você estiver trabalhando com aproveitamento de resíduo, você tem que ter uma atenção muito grande com a carga de sólidos que você está utilizando. Ah, por quê, professor? A carga de sólido, gente, ela tem duas coisas interessantes da gente comentar. Imagina numa indústria, você não pode utilizar pouco material, porque senão não é vantajoso, né? Porém, você não pode utilizar muito material, porque senão o que vai acontecer? Muitas vezes o maquinário ele não suporta, né? E não precisa ser o maquinário da indústria. Por exemplo, eu já trabalhei com hidrólise enzimática por volta de 10, 15%. Até 10% você ainda consegue, ok, né?
Passou dessa carga de sólidos, 15%, pelo menos para a hidrólise enzimática, tá? O negócio, ele fica uma pasta, né? O rotor, né, o Durrax, o agitador que você esteja utilizando, ele não consegue agitar, porque tá uma maçaroca, né? Tá um negócio realmente grumoso, assim. Então, dificulta o teu processo. Então, isso já não é interessante. Então, o que a gente acontece, o que a gente recomenda sempre? Infelizmente, para cada material, isso aqui vai ser observado de maneira diferente. O material vai absorver muita umidade, ele não vai ter uma boa mobilidade dentro daquele reator, dentro daquele becker, que seja que você esteja utilizando. Então, logicamente, o que a gente verifica de cara? Coisas que a gente chama atenção, que a gente vai ver mais lá na frente. Que concentração de sólidos muito elevada diminui o rendimento de extração, de remoção, de produção. Tá? Não dá para trabalhar, dificulta muito. Menor quando diminuir a carga de sólidos, a remoção acaba sendo maior. Porém, muitas vezes, não é lucrativo você trabalhar com uma carga de sólidos muito pequena. Então, lógico que isso aí é algo que você vai ter que avaliar com o teu produto, né? Você vai ter que verificar, poxa, qual a carga de sólidos que eu vou utilizar? Vou me basear na literatura? Utilizei a carga de sólidos recomendada pelo professor, né, Oliveira 2021, pelo professor Jonathan, pelo professor, né, pelo pesquisador tal, pelo artigo tal, enfim. Você pode fazer isso. É um produto desconhecido? Isso daí é possível, né? Estou utilizando um material já conhecido, que já tem algo semelhante, por que a gente vai perder tempo fazendo algo que a gente já sabe que não dá certo, né? Do que fazer algo que a gente já sabe que é o mais indicado, tá bom? São dicas para quem vai trabalhar com isso. Aí, olha aqui, voltando, né? Pegou o teu material que foi pré-tratado, né? O teu resíduo, fez uma deslignificação. Quando você aplicou essa deslignificação, você vai ter, olha aqui como fica o licor, gente. Fica essa coisa escura, né? Fica com essa característica aqui, porque, como eu disse para vocês, em geral, a coloração escura da grande maioria desse resíduo lignocelulósico é representado pela presença de lignina. Tá? Então, você vai ter novamente esse licor. O que eu vou fazer? Vou pegar esse negócio aqui, ó, esse volume, né? Vou fazer uma filtração, né? Vou fazer uma filtração e vou coletar novamente duas frações. Uma fração líquida, que é novamente outro licor, e uma fração sólida, ok? Essa fração sólida, em geral, para a produção de etanol, é a minha fração de interesse, tá? Já tentamos, professor, mas será que não seria interessante a gente fermentar a fração líquida? Afinal, já é muito mais fácil, né? Já tentamos, algo que já fizemos, mas assim, tem pouco açúcar, né? O micro-organismo muitas vezes não sobrevive às condições de pH ali, tá? A enzima não consegue atuar, o micro-organismo ele morre, tá? Então, assim, é possível, a gente observa resultados, mas não tanto interessantes nesse sentido de produção de etanol, tá bom? Então, em geral, para a produção de etanol, o meu interesse é focado na fração sólida, tá bom? Coisas importantes que precisamos saber aqui, tá? Essa fração sólida, né? Essa fração sólida geralmente precisa ser lavada, ela precisa ser neutralizada, né? Com água em abundância, mais alguma coisa para a gente pensar no nosso processo. Quantidade de água utilizada, né? A gente sabe que você fala muito sobre o consumo de água das famílias e tudo mais, mas o consumo de água é maior, gente. 70% da água consumida no mundo é pelo agronegócio, né? Pela indústria também, ok? Então, assim, o que eu quero chamar a atenção disso? Eles precisam produzir menos? Não, mas a gente precisa pensar em processos mais inteligentes, né? Mais ambientalmente corretos,
digamos assim, tá? E quando a gente chega no ponto da água, é algo muito importante aqui, tá? Então, por isso eu chamo a atenção. Nesse processo, a gente precisa de muita água em geral. Por quê? Porque eu vou pegar esse meu bagaço, esse meu resíduo, eu vou lavar após o pré-tratamento. Pode ser qualquer pré-tratamento, principalmente pré-tratamento químico, tá? Lava, 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 até pH neutro. Se for ácido, se for deslignificação, precisa fazer a lavagem. Agora eu tenho duas frações, né? A fração, como eu disse, saiu ali a fração sólida, eu lavei, a fração líquida seguiu de acordo do teu interesse, né? Ah, e essa fração líquida, professor, o que eu posso ter ali? Gente, eu posso ter muita coisa. Olha como é interessante. Nesse frasco aqui, eu posso ter desde químicos de plataforma, né? Hidroximetilfurfural, eu posso ter furfural, eu posso ter ácido levulínico, eu posso ter ácidos orgânicos em geral, que tem uma variedade muito grande. Então, assim, é um processo muito rico, né, do ponto de vista tecnológico. Se você hoje tem empresa que faz praticamente todo o aproveitamento desse material, empresas como, né, olha, eu não trabalho na Raízen, na Cosan, mas são empresas que no Brasil, né, são poucas, é praticamente a primeira, a única até o momento que faz esse processo, né, da cana de açúcar, do etanol de segunda geração. Então, provavelmente tem muito licor, né, sobrando, e esse licor ele segue para a produção de químicos de plataforma, tá? Então, quando você estiver fazendo lá o teu processo, pensando no teu processo, pensa em tudo isso, né? Poxa, lá na aula do professor Jonathan, ele falou que aqui nesse licor tem muita coisa. Vamos ver o que que tem, né? E isso vai variar, gente, de acordo com o teu resíduo, né? De acordo com o pré-tratamento que você está utilizando, né? Muitas vezes, como eu disse, o teu pré-tratamento ele pode ser o teu processo, né? Ok? Bom, eu vou finalizar a nossa aula nesse ponto aqui, tá? Porque eu acho que já deu muita informação por hoje. E também para não ficar muito cansativo, até porque eu não dei intervalo, tá bom? Então, deixa eu só voltar aqui com vocês. Vou já interromper a gravação, tá?